Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta Entre Linhas, nosso podcast quinzenal com análise do jogo com profundidade. Salve rapaziada, mais um podcast Entre Linhas chegando, episódio 14 dessa vez. Estou eu aqui, Renato Rodrigues, mais uma vez do lado do Leonardo Miranda, para a gente falar de futebol, né? Como a gente sempre fala bastante aqui. Primeiramente, agradecer a participação de vocês, o podcast está sendo bastante ouvido, o pessoal tá conversando com a gente nas redes sociais, tá interagindo bastante. E é muito legal ter esse retorno. Eu acho que o Léo também tem essa felicidade de ter esse retorno de vocês. Como é que tá, Léo? Tudo certo aí? Como é que tá? Tudo em paz? Tudo tranquilo, pessoal, para quem tá ouvindo. Realmente esse retorno é sempre muito legal. É sempre muito bom ter o carinho de vocês que estão ouvindo, contribuindo com a gente, fazendo as perguntas, os elogios no Twitter. Continuem dando esse feedback pra gente, que é muito importante. E hoje nós vamos abordar dois temas bem atuais e bem polêmicos, né, Renato? Acho que a gente vai... a gente costuma sempre falar, né? A gente segue muito a linha do Projeto Futuri, que eu não sei se todo mundo já tá antenado nisso, né? Que a gente já, desde dessa virada de ano 2018, a gente está dentro do acervo do Futuri. A gente é um futeboleiro assim como eles, e agora a gente está com entrelinhas dentro do projeto deles. Então a gente fala muito dessa questão de... Eu e o Léo, a gente sempre tratou essa questão de usar, às vezes, uma polêmica que não é simplesmente uma polêmica, né? Às vezes a polêmica tem um lado a ser explorado. E a gente vai até iniciar a conversa em cima do Neymar, né? Em cima do Neymar, do PSG, da derrota do PSG para o Real Madrid. Entender o porquê desse ódio ou desse amor por Neymar no Brasil. As pessoas ou gostam ou odeiam. Muita gente falando que ele jogou mal contra o Real, muita gente achando que ele jogou bem. Eu acho que é tentar desmistificar um pouco, entender como foi a partida para o Neymar, como ele se comportou, o que ele pode fazer para melhorar, onde ele pode evoluir. Eu acho que isso é legal de falar, mas sempre levando um contexto coletivo, né? Em questão, a gente tem que sempre levar em consideração o contexto coletivo. Então acho que hoje olhar para o Neymar e não olhar para o contexto que ele está inserido é até leviano fazer alguma análise nesse sentido, né, Léo? Exato. E acho que a palavra certa que você citou, Renato, é coletivo. Coletivo é de fato, não dá para analisar as atuações do Neymar contra o Real Madrid ou contra qualquer outra equipe no campeonato francês, por exemplo, sem abordar a questão coletiva e o individual inserido dentro do coletivo. É aquela velha história, ninguém joga sozinho. Pode parecer simplista, mas muitas vezes é o que falta lembrar na hora de criticar o Neymar, por exemplo, chamando ele de fominha, mimado, ou aqueles adjetivos que, enfim, são tão comuns, né, da crítica de futebol. Então, analisar primeiro o coletivo, onde os comportamentos individuais do Neymar estão inseridos dentro desse coletivo, é de fato muito importante para entender o porquê dele estar jogando bem, o porquê dele estar jogando mal, o porquê do time não aproveitar o potencial dele. Que eu acho que é o que está acontecendo, o que no início da passagem do Neymar pelo PSG, ele realmente era o dono do time, ele conseguia ter um destaque individual muito grande. Mas nos últimos jogos isso vem mudando um pouco. E aí entender o coletivo é fundamental para entender o porquê da queda do individual. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que olhar para o Neymar até de uma maneira até um pouco mais afastada. Assim. A gente entendeu o contexto da contratação dele. O Neymar chega no PSG para ser o cara para decidir. Talvez esse ímpeto dele no Barcelona era um pouco mais tímido, segurava um pouco essa questão do comportamento. Porque ele era estimulado a ser um jogador mais coletivo, mais antenado com o grupo. O
o time era muito bem mais armado que o PSG, e hoje no PSG ele chega para ser o protagonista. Então ele também carrega essa pressão dentro dele de que ele vai ter que resolver os jogos. E isso de alguma forma prejudica ele. Mas ao meu ver, o que mais prejudica o Neymar no PSG, e não achando que ele esteja jogando mal, porque eu não achei que ele jogou mal contra o Real Madrid. A questão é que o PSG tem uma característica que até me incomoda um pouco na questão da construção das jogadas, é um time que não tem muito repertório. Por exemplo, o PSG tem uma jogada muito característica do quê? De buscar o lado do campo, seja com o Mbappé ou seja com o Neymar, e apostar na vitória pessoal. Não é uma equipe que busca uma aproximação, uma triangulação, que faça algum tipo de movimento para deixar o Neymar de fato no mano para ir para esse 1 contra 1. A gente sabe que o Neymar 1 contra 1 dificilmente ele vai ser pego. A gente até olhou uma estatística depois do jogo, que ele tentou 17 duelos pessoais, 17 tentativas de drible no mano, e ele conseguiu vitória em 13. Então é um aproveitamento muito bom. O que eu acho que hoje que acontece é que o PSG não tem um coletivo que potencialize essa característica dele. A gente viu em vários momentos ele partir para cima, tirar 1, 2, mas aí uma terceira cobertura conseguir afastar a bola, por exemplo. Se você tem alguma movimentação, algum tipo de trabalho mais coletivo para deixar o Neymar no mano ou com 2 jogadores, que a gente sabe que ele tem capacidade para passar até por 2 jogadores, e escolher melhor, né, Léo? Eu acho que falta no Neymar como evolução individual, eu acho que é escolher melhor as jogadas. Eu também acho, escolher as melhores jogadas, mas também tem que ver como o PSG fornece as jogadas para o Neymar. Como você falou, em situações de 1 contra 1, o potencial individual do jogador, no caso do Neymar, se aflora mais, é mais mostrado. O Neymar é um cara que no 1 contra 1 sempre ganha, sempre vence. E aí consegue tirar aquele coelho da cartola, consegue fazer uma jogada diferente. E o Barcelona, por exemplo, e até o Santos, em alguns momentos, oferecia essa situação de 1 contra 1 para ele. Ou seja, em algum momento existia um desequilíbrio onde Neymar se via em alguma faixa do campo na condição de ter 1 contra 1 e driblar e escolher melhor as jogadas. No PSG, existe um problema coletivo de que o Neymar, além de ter essa responsabilidade, esse peso de ser o protagonista, que é algo que mexe inclusive com o emocional do jogador, o time muitas vezes não deixa ele nessa condição. Então o Neymar ele atua, por exemplo, dentro da ponta esquerda, ele tem que flutuar muito, tem que recuar muito, baixar muito para buscar o jogo, para começar as jogadas. E aí isso coloca 2 linhas de defesa, muitas vezes 10 jogadores na frente dele. Enfim, não tem nada de 1 contra 1 aí. Então é uma questão coletiva de que os jogadores, de que o time precisa dar essa condição para ele. E eu não vi isso no PSG, por exemplo, contra o Real Madrid. Eu vi o jogo e muitas vezes o Neymar se via na ponta esquerda marcado por 2, por 3. E é justamente onde o Neymar não rende. Na Libertadores, por exemplo, que o Santos perdeu para o Corinthians, o Neymar foi muito bem marcado porque ele tinha muito que recuar e ele não conseguia chegar perto do gol, de uma zona onde ele causa muito desequilíbrio, que é aquela zona terminal da jogada. Então, além da questão de escolher melhor as jogadas, o time precisa ajudar ele. E o time, talvez, do PSG não é tão maduro a esse ponto. E se a gente olhar, até rolou mas o Cristiano Ronaldo foi decisivo, o Neymar não foi. Mas se a gente olhar para o jogo como desempenho, de fato eu nem achei que o Real Madrid teve tanta superioridade para sair com 3-1 no placar. Eu acho que a mudança do Zidane foi muito boa, na hora que ele coloca o Vasquez e o Asensio, um aberto de cada lado, o Real passa a atacar com uma linha de 4 jogadores praticamente. E aí exerce uma pressão muito forte no PSG, que entrou muito mal o Munier, né? O Emery passou o Daniel Alves para frente na linha avançada. Eu também não acho que tenha sido uma ideia tão exorbitante, assim, como está todo mundo falando que, nossa, ele não devia ter feito isso, porque eu achei que o PSG teve situações de gol, situações que, se melhor escolhidas, assim, tomada de decisão mesmo, tanto o Neymar quanto o Mbappé, às vezes o Rabiot, de escolher o melhor lance, o melhor passe, a hora de dar o passe. Eu acho que o PSG poderia até ter saído melhor do Bernabéu.
Mas a questão do Neymar é muito isso, e às vezes ele tem muito esse drible característico para dentro, né? E a gente via no Barcelona que ele fazia muito essa jogada e colocava toda hora o Luis Soares, que é um cara que tem um time para infiltração que, sinceramente, poucos jogadores do mundo têm, assim, de entender o movimento do zagueiro saindo e entrar naquele movimento de não ficar impedido, de sair na cara do gol. Ele tinha o Messi para ou jogar com uma jogada terminal e concluir a jogada, ou para o Messi receber e já dar no Neymar de novo. Então, eu acho que a questão da discussão no Neymar tem a questão do extracampo, né? Acho que algumas pessoas não veem como um ídolo, como comportamento, se esse cara tem que ser assim, tem que ser bom moço, tem que ser bad boy. Eu acho que essa leitura do fora de campo do Neymar, eu acho que polui um pouco a ideia que as pessoas têm dele. E aí rola uma certa bronca. E a gente está num momento, não só no futebol, mas como sociedade, de muita intolerância, de muito ódio, de muito discurso. As pessoas estão loucas, né, para resumir, ficando bem claro. Então o Neymar entra dentro desse furacão e ele acaba tentando responder esse tipo de situação e toma atitudes que às vezes ele solta demais, dá uma declaração, uma peitada, uma rede social. Então, falar do Neymar só dentro de campo não é falar do Neymar. Eu acho que para você entender o Neymar, você tem que olhar para tudo. E o Neymar ele é o típico jogador brasileiro, na formação que a gente tinha antigamente. Não digo antigamente porque ele é novo, mas ele tem muito a cara do joga naquele menino que ele vai resolver. Volante, recuperou a bola, joga no Neymar. Fulano, joga no Neymar. Então a gente tem muito essa cultura no Brasil de que um jogador vai resolver, que o craque vai resolver, e o Neymar foi criado desde muito novo assim. Ele é um jogador acima da média, que ele é muito acima da média, mas eu ainda acho que ele está se adaptando a uma nova realidade. Acho que o Barcelona ajudou muito ele nessa adaptação. Acho que o Barcelona como instituição, como ideia de jogo, segurava um pouco ele, fazia dele mais um soldado ali dentro daquela guerra, e agora ele vai estar se adaptando a uma situação muito diferente. Sim, e essa questão do volante roubar e jogar a bola no Neymar, do meia roubar a bola e jogar a bola no Neymar, também é uma noção de futebol em que existe uma separação de funções e só um jogador, por ter mais talento, precisa resolver problemas do jogo que são coletivos. Novamente, olhar o todo é importante para entender o individual. Eu sempre lembro uma questão, por exemplo, na Copa de 2014. Pouca gente lembra disso, mas a seleção, pensada pelo Felipão, teve uma queda brusca de desempenho quando o Neymar passou a atuar por dentro, pelo centro do campo, e o Oscar passou a atuar pela ponta. Quando o Felipão fez aquilo, nas entrevistas que ele falava, ele dava clara a impressão de que ele queria deixar o Neymar mais perto do gol, para o Neymar começar a resolver mais jogos. E é justamente essa mentalidade em que uns resolvem e outros carregam o piano, que muitas vezes está na mente de quem cobra e de quem vê o Neymar jogando, que não é exatamente correto. Isso não significa que o Neymar precisa ser um jogador ultra coletivo, precisa voltar para marcar, não é isso. A questão as decisões do Neymar precisam estar dentro de um contexto, e a questão é o contexto. A transferência do Neymar pro PSG, enfim, a gente já comentou isso, inclusive, no Entre Linhas, né, Renato? Os motivos que levaram ele aí pro PSG, a busca pelo protagonismo. E o Neymar tem essa missão de ser protagonista, é o que todo mundo, de fato, busca dele. Mas esse protagonismo só vai vir com uma ajuda coletiva, que o PSG talvez não seja capaz de dar, ou não está no melhor momento para dar. Não, sem dúvida. Eu acho que a questão dessa necessidade dele ser protagonista, de ele ser melhor do mundo, eu não sei também até onde isso é algo que mexe com ele. Né? A gente às vezes julga alguma situação sem entender, né? Mas deveria sair do PSG, deveria sair do Barcelona PSG, não deveria. Eu pessoalmente acho que ele estava seguindo um caminho muito bonito no Barcelona, acho que ele estava evoluindo como jogador. Acho que em algum momento ele chegaria a um ápice da carreira. Deixa eu lembrar que ele já tem 26 anos, ele já tá próximo
do que ele pode atingir de máximo, mas é difícil a gente julgar uma decisão tão pessoal, né, que é mudar de emprego. Se for pensar lá aí, o pessoal está escutando a gente, pô, quem sou eu para falar para você, pô, cara, você não vai trocar de emprego, entendeu? É muito pessoal, eu não sei até onde isso de fato influencia nele. O quanto desse fardo ele carrega para o jogo, o quanto desse fardo de ser melhor do mundo ele carrega com ele, para a vida dele, entendeu? Do que as pessoas falam, parece que ele não dorme por causa disso. Eu de verdade não acredito. Mas eu acho que o PSG ele precisa de um treinador de um tamanho maior. O Emery fez grandes trabalhos no Sevilha, inclusive campeão de Liga Europa, chegando sempre muito bem. Era um treinador que eu botava muito pé assim, né, nessa questão. Achei que o salto dele para o PSG, dentro da organização que ele sempre colocou nas equipes dele, ia dar certo, mas até agora não deu liga. Né? Se a gente olhar, o PSG é um time com pouco repertório. Você tem tanto jogador bom junto. Eu acho também que o elenco é um pouco desequilibrado. Não sei se você concorda comigo. Acho que falta, por exemplo, não tem o Thiago Motta, atrás do Diarra, que não jogou, e o Celso não fez um grande jogo, apesar de achar que o menino tem potencial. Mas o PSG não é uma equipe com grande repertório ofensivo, defensivamente também. Às vezes faz, às vezes não faz, aquela... Então, a grande curiosidade é você como que o PSG, o Neymar vai reagir a essa volta. Eu acho que o Neymar chega muito pressionado para esse jogo de volta, desnecessariamente, ao meu ver. A gente continua vendo o futebol como algo totalmente individual, né? Eu acho que isso acaba transferindo para ele, infelizmente. Eu acho que quando o Neymar entra leve nos jogos, ele vai muito melhor, mas quando projetam toda essa carga de expectativa, eu acho que é um pouco ruim para ele, né? Exato. E não só ruim para ele, mas qualquer pessoa com muita expectativa talvez desempenhe mal. Também temos que entender que o jogador, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, e muita expectativa sobre um ser humano talvez faça ele não cumprir. Mas eu concordo com você, talvez o PSG precisa de um treinador mais, não diria experiente, mas um treinador com um tamanho maior, com condições, com mais condições de montar de fato um time para ele, para o Neymar. Mas é uma questão também que, se a diretoria do PSG, talvez a diretoria do PSG não continue com o treinador, muita gente fala no Allegri, no Ancelotti de volta ao PSG para a próxima temporada aí no meio do ano. Mas a grande questão é, treinar o Neymar não deveria ser uma coisa ruim. Todo treinador gostaria de treinar o Neymar. E vamos também ver os melhores momentos do Neymar na carreira, como que o time jogava, como que ele se comportava. O Neymar nunca foi um jogador de talvez responder toda essa pressão. Aliás, ele nunca foi um jogador que respondia muito bem à pressão. Ele é um cara que resolve, é o craque que resolve, mas muitas vezes quando o time está resolvendo junto com ele. Essa questão, será que o Neymar ele já carregou um time sozinho, por exemplo? Ou ele sempre teve grandes jogadores ajudando ele? É um desafio para o próximo treinador do PSG. Não, sem dúvida. Ainda dentro desse assunto aqui, o pessoal está interagindo. O pessoal dessa vez apareceu. Só estava meio devagar na primeira vez, mas vamos mandar um salve aqui, né? Um salve pro Brunão, pro Igor, pro Thomas Croce, não sei se é assim que fala. Eu mal sei falar português, né? Então espero muito das minhas pronúncias. O Passe e Posse, que é o pessoal que está sempre aí com a gente, sempre dando um toque, dando um salve. O Raimundo Dantas, o Victor Oliveira, o Francisco Neto está sempre com a gente também. O pessoal está aqui, está perguntando. Eles até perguntam aqui se a Liga Francesa, se a competitividade da Liga Francesa influencia em alguma questão assim de desempenho desses jogos mais fortes. Eu acho que de fato o PSG sobra pela questão do investimento, né? Mas eu não sei até onde. Por exemplo, ano passado o Mônaco, um time que tinha talento, não tinha grana que tinha o PSG, mas com muita organização, com um time muito organizado, pelo Leonardo Jardim, conseguiu chegar, né? Eu acho que as coisas têm que ser pesadas. Eu acho que o futebol nunca é uma coisa só. Eu acho que para responder o Francisco Neto é isso. Acho que é uma pergunta bem complexa. Eu acho que o futebol nunca é uma coisa só. Eu acho que só o dinheiro não resolve, só a organização
pode te levar a desempenhos bons, mas num contexto de competitividade de Champions League, eu não acho que a organização vai fazer de um time, só a organização vai fazer de um time campeão, porque tem muito talento nas equipes que chegam, mas de fato o PSG não tem grande competitividade. Não se exige tanto do PSG na Liga Doméstica. Eu acho que isso pode influenciar na Champions. O que você acha, Léo? Não sei se o nível influencia tanto ou não, até porque existe uma questão de que quando o nível do campeonato é um pouquinho abaixo, ok, que isso já acontecia na Liga Espanhola, mas os times também são mais fechados e oferecem mais dificuldades no âmbito coletivo. Eu acredito que também para a Champions League talvez afete um pouco. Talvez o time do PSG não seja tão bem preparado para uma competição como a Champions League, jogando um campeonato francês. Mas se fosse assim, os times dos melhores campeonatos sempre ganhariam. E talvez a questão não é essa. Eu acredito que o Neymar, quando ele foi para o PSG, a gente falou disso, ele buscava protagonismo, buscava um time que ele possa brilhar, e o elenco do PSG, como você falou, Renato, é desequilibrado. Tem muita gente lá que quer brilhar, e tem muita gente que tem condições de brilhar individualmente, né? Talvez seja um outro perfil de jogador onde o Neymar possa realmente ser totalmente o protagonista, mas ele tem os jogadores mais operários, entre aspas, jogando ao lado dele. Talvez essa seja a questão que a própria Champions League exija do PSG e o PSG não consegue entregar. Show de bola. Para terminar o salve aqui desse bloco, o Camilo Oliveira e o Ranieri Medeiros também, que mandou bastante mensagem aqui. Eu acho que é isso. Vamos pro próximo bloco, Léo? Vamos pro próximo bloco. Futuri. Pense o jogo. Fala pessoal, o segundo bloco do Entre Linhas vai falar de uma questão que pegou fogo aí nas últimas semanas, a questão do drible. Drible no futebol. É importante? Qual a relevância dele? Tem fundamentos ao drible no futebol de hoje? Da onde surgiu o drible? É uma questão interessante, inclusive, que um colega do Renato levantou pra gente, não é, Renato? Isso foi uma discussão que o Arnaldo Ribeiro, aqui da SPN, que trabalha comigo, inclusive, levantou no Twitter. E até conversando com ele, até disse que eu achei que ele se expressou mal na questão do irrelevante, né? Eu entendi aonde ele queria chegar. Eu acho que ele queria chegar, ele quis fazer uma comparação do passe e o drible. Em que escalas de importância eles estão no futebol. Eu acho essa ideia de se debater isso muito legal. Tanto que a gente, durante a tarde, aqui, antes de gravar o podcast, a gente estava até conversando em Léo. Pô, isso é um assunto legal para a gente trabalhar, para a gente tentar colocar a nossa visão disso, porque o drible ele tem que ser condicionado. Acho que isso a gente já falou bastante. Para mim, o grande ponto eu acho que dificilmente um jogador que não sabe passar minimamente bem, ele tem condição de jogar. Mas eu acho que um jogador que não sabe driblar, mas sabe passar, ele tem chance de jogar. Eu acho que é por aí que o meu pensamento vai. Eu acho que o passe ele é mais essencial que o drible. Mas o drible ele é uma arma muito importante. Não é se a gente olhar para a cultura do futebol brasileiro. Acho que as pessoas ficaram até muito bravas com essa colocação, com essa afronta ao drible. Porque o drible é algo muito nosso, né? Tipo, aquele papo. Quer xingar meu primo, quer xingar meu pai? Eu xingo, mas você não pode. Quando você fala do drible, você fala de algo que é muito nosso, que é muito brasileiro. Acho que é por isso que despertou essa ira das pessoas, né, Léo? Sim. O drible é quase que uma instituição brasileira, né? O futebol brasileiro, ao longo da história, sempre foi conhecido por ter grandes dribladores, pela magia do drible, que era uma coisa que o europeu não dominava. E essa magia do drible, tem muitos historiadores, antropólogos que falam isso, que o drible é tão representativo do futebol brasileiro, que essa questão que a gente abordou no bloco anterior, do craque resolver e o craque precisar ter esse recurso do drible, é uma noção muito do futebol brasileiro, de que os dribladores normalmente são os mais talentosos, porque eles podem passar pelos defensores,
defensores e aí chegar ao gol. Então lá na origem do 4-2-4, por exemplo, se criou o lateral que driblava, então ia ao ataque, e o volante que ficava, que cobria o lateral para que houvesse uma compensação, que era o caso do Newton Santos e do Zagallo. E aí essa questão foi moldando a forma como se enxerga futebol aqui. E eu concordo muito com você, Renato. O jogador que não sabe passar a bola, não tem pelo menos um controle de passe, não deveria nem jogar. O passe é um fundamento, fundamental no futebol. E o drible? Ele é tão fundamental assim? Acho que a questão, o que o Arnaldo colocou foi isso. Qual que é a importância do drible no futebol hoje? Com o avanço, com o Barcelona do Guardiola, e aí esse modelo que todo mundo passou a querer copiar, acho que o futebol de passe passou a ser muito mais valorizado. Até por uma questão de ter um jogo em que poucas vezes foi visto na história do futebol. Barcelona, do Guardiola, que durou mais ou menos de 2008 a 2012, poucas vezes foi visto um time assim. E ele era um time essencialmente de passe. Então isso começou a ter uma valorização do passe, o passe. Mas e o drible? O drible deixou de existir, então ninguém mais dribla? Não é um acessório fundamental? A gente não vê na Champions League jogadores driblando. O próprio Neymar, que foi tema do nosso bloco anterior, ele não é um driblador e não está jogando num dos maiores times da Europa. Então a questão não é bem por aí. Não é porque o Barcelona do Guardiola, o Manchester City do Guardiola representou um novo tipo de jogo, ou de entender a lógica do jogo, que outras lógicas não ficaram para trás. O drible talvez continua muito fundamental, mas mudou talvez o tempo em que ele é usado, a região na qual ele precisa ocorrer, ou na qual ele, enfim, possa ocorrer. O que você pensa disso, Renato? Eu acho que a questão é o seguinte, a gente tem que olhar para o futebol como algo que mudou. A gente até falava a questão, o futebol evoluiu, não evoluiu. Quando a gente falava em mudança, né, no futebol, a gente falava evoluiu, né? E algumas pessoas ficam bravas com isso. Até por isso eu não uso mais essa expressão, porque eu acho que pessoas gostam do futebol que era, outras gostam de agora, então eu digo que o futebol mudou. O futebol passou o tempo, e como tudo na vida, como Paulo Calçade diz, todo mundo que está escutando a gente tem um celular, né? Não está no orelhão de ficha ainda, então as coisas mudaram. Então o futebol mudou. Quando a gente fala da mudança do futebol, eu acho que o impacto foi o espaço. E o drible e o espaço, eles são primos. Poucos jogadores conseguem driblar com pouco espaço. Tanto é que os jogadores acima da média, vamos falar só de um ET que é o Messi, que é o cara que consegue driblar dentro de uma caixinha de fósforo. Não que ele seja muito grandão também, eu acho que ele até cabe numa caixinha de fósforo, mas a questão é do espaço. Então, hoje em dia, o drible ele continua sendo muito importante. Você pegar um Kevin De Bruyne, é um jogador que dribla muito, Sané, se a gente olhar no Real Madrid, o próprio Asensio é um jogador que dribla. A questão a gente tem, o futebol aprendeu a usar o drible, a potencializar. Se a gente for driblar por driblar, por exemplo, você recebe uma bola no lado esquerdo, você é o ponta. O ponta direito do outro time encostou com você, o lateral está na cobertura e o zagueiro fechou também. Bom, se você tentar o drible ali, você vai estar tomando uma decisão errada. Você vai estar perdendo a bola. É fato que a bola vai ser perdida. Dificilmente você vai conseguir passar pelos três, a não ser que você seja um jogador espetacular. E vamos dizer também, o Neymar sempre teve lances de efeito, por exemplo, a gente está falando do Neymar. Mas não é em todos os momentos que um jogador vai passar por 3, 4 marcadores. Isso é algo que é raro até para jogadores extra-classe. No caso do Messi, do Neymar, do De Bruyne, do Coutinho. São jogadores que têm um drible muito forte. Isso não acontece toda hora. A fazer fila, como a gente fala, né? Passar por um monte de jogador. Então acho que a grande questão quem trabalha com futebol hoje entendeu que o drible precisa ser escolhido no momento certo. É o momento de estabilizar. Olha, por exemplo, eu vou trabalhar essa bola pela direita, eu vou cozinhar o galo aqui e tal, vou inverter essa bola rápido na esquerda. Inverti essa bola na esquerda, eu tenho o Neymar contra o lateral, o time ainda está flutuando.
não está com a cobertura totalmente encaixada, é agora que o drible entra. É agora que ele vai passar por um jogador, a cobertura vai vir, ele vai dar um passo para trás e o jogador vai chegar sozinho. Então, eu estou até tentando construir na cabeça de quem está escutando a gente alguma situação. Porque a gente reclama muito no Brasil, não tem drible. Claro, os nossos melhores jogadores não estão aqui. Mas eu também acredito que no Brasil não tem muito drible porque a gente não tem organização ofensiva. E aí a gente volta para o podcast anterior e quem estiver nos escutando e não escutou, dá uma olhada, porque se não existe uma organização por trás do drible, não existe drible com qualidade. Existe graça, passar o pé em cima da bola. Tem muito jogador que faz isso, né? Passa o pé em cima da bola e dá um passo para trás. Obrigado, de nada, não serviu para nada. Eu acho que o drible ele tem que ser em direção ao gol, ele tem que ser usado na melhor maneira, na melhor hora. E eu não acho que ele eu acho que a palavra irrelevante é um pouco forte. Eu acho que ele é muito relevante. Eu acho que ele tem que ser relevante para o brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem que buscar o que deixou para trás, copiar lá de fora o que tem de bom, somente na questão da organização, mas nunca sair da nossa essência. Né? Nossa essência do drible é da jogada ousada, é de ir para cima, só que escolher melhor, né? Exato. A questão de escolher a decisão talvez seja todo o cerne da questão. Para citar o Guardiola, um exemplo muito prático, o Guardiola no Bayern, ele na contratação do Douglas Costa, por exemplo, que hoje está na Juventus, ele falou que toda aquela ideia de ter os laterais por dentro, que o Dorival Júnior tentou trazer aqui no Santos e no São Paulo, tinha como grande objetivo deixar os grandes dribladores do Bayern, no caso o Robben e o Douglas Costa, na ponta, mais perto do gol, mais perto do lateral adversário. Então, se o próprio Guardiola, que foi o grande responsável pela valorização do futebol de passe, ainda valoriza o drible, e eu lembro que teve uma entrevista dele que ele disse, logo depois da Copa de 2014, que ele disse: o Brasil vai voltar a ser Brasil se voltar a jogar com extremas, se voltar a jogar com pontas, os pontas dribladores. Do 4-2-4, do 4-3-3 e desses sistemas de jogo que nasceram aqui no Brasil. Então, a grande questão é como você falou, onde esse drible acontece, com qual objetivo, é tudo uma questão de direcionar mesmo. E direcionar a tomada de decisão precisa de uma ideia clara de jogo, precisa também de um treinador que entende que não só a ideia de jogo é importante, mas a fazer o jogador entender esse jogo talvez seja ainda mais importante. Porque é só o jogador entender esse jogo que ele vai saber onde driblar. E é uma coisa, por exemplo, que para quem não ouviu o bloco anterior, por favor ouça, porque está muito conectado. O Neymar com o Luiz Henrique, dentro da escola do Barcelona, tinha essa cultura de tomada de decisão. Mas talvez com o técnico do PSG, o Emery, ele não tenha essa consciência. Então a questão de saber tomar as decisões, o jogador dentro do jogo ele tem total autonomia. O treinador não tem como controlar a tomada de decisão, não tem como controlar para onde vai o passe, se é para trás, se é para frente, se o drible vai ser dado na defesa, que é uma firula, como você falou, Renato. Não é videogame. Não é videogame. As pessoas acham que a gente está falando de videogame, de robô, e não é. A questão é que os nossos jogadores eles precisam ser trabalhados para solucionar problemas. A grande questão é essa, somente no último terço do campo, onde não tem espaço. Por isso que às vezes o passe, ele acaba sendo muito importante, porque é através do passe que você vai chegar no melhor drible, não é? Exato. E é aquela questão de cair em condições para que o drible seja efetivo, que é o que o Guardiola fez no Bayern, que é o que o Guardiola fez com o Sané e com o De Bruyne no City. Deixar os dribladores mais perto da área, mais perto da linha de fundo, para que eles possam driblar e jogar e dar um passe, jogar a bola na área. Então, tudo é uma questão de entender que futebol não é videogame. O treinador não tem um controle em que ele, enfim, comanda as ações do jogador. E fazer o jogador entender que tomar decisões inteligentes vai melhorar o futebol dele individualmente e coletivamente é entender a importância do drible, por exemplo. Então o drible é uma coisa que talvez nunca saia de moda. É um artifício do futebol, é um fundamento do futebol que ele não saia de moda, mas ele pode ter diferentes usos.
Se na década de 80, por exemplo, o drible não tinha mais tanto fundamento, porque o Brasil estava começando a jogar com 2 armadores e 2 atacantes mais enfiados, hoje, com defesas mais fechadas, com a área tão bem protegida, o drible talvez tenha mais importância em conseguir quebrar essa defesa. O futebol vai evoluindo, vai mudando e vai resgatando esses fundamentos, e eles vão melhorando, eles vão mudando a cada momento e a cada decisão do jogo. Não, sem dúvida. Eu acho que o drible nunca vai deixar de existir, porque é da nossa essência, ele não pode deixar de existir. A grande questão é, se a gente ficar esperando um jogo só com dribles, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Até porque, se a gente for pensar no futebol atual, o drible ele é uma ferramenta de desequilíbrio. É o que a gente disse, se você consegue fazer esse drible numa faixa do campo que você estimula o jogador a chegar até lá, quando a gente diz que o treinador ele não pode tomar a decisão para o jogador, é verdade. Mas o que esse treinador pode fazer? Ele pode criar um ambiente, uma estrutura que ajude esse jogador a tomar a melhor decisão. A questão é que um ajuda o outro. Entendeu? Um lava aqui, outro lava ali. Quando o treinador entende que o drible é um ponto forte do jogador e ele cria situações para esse drible chegar e acontecer de fato, ele está sendo um facilitador. Agora, só jogar o jogador lá e falar, galera, vamos lá, tomem suas decisões, vamos que vamos, não sei o que lá, aí não adianta. Aí vai ser simplesmente um instinto. O jogador que tem um bom drible, geralmente ele é um jogador mais intuitivo, de escolher, de ter um lado criativo maior. Né? O jogador que dribla muito, normalmente é um jogador criativo. Mas a gente tem muito esse problema do jogador que dribla muito e pensa pouco. É até algo que se fala muito no Brasil. Acho que um exemplo muito claro, não sei se o pessoal lembra, passou pelo Curitiba, passou pelo São Paulo, o Marlos, que era um jogador que tinha uma qualidade com a bola muito grande, um cara driblador nato ao máximo, e ele saiu do Brasil muito criticado. Justamente por isso, ele driblava um cara e dava um passe errado. Driblava um cara e finalizava na hora de cruzar. Aí na hora de cruzar ele dava um passe para trás. Então ele era um jogador que ele era pouco estimulado a resolver o problema, a escolher bem a jogada. Cara, fui ver o Marlos há uns 2 anos atrás para cá, ele é outro jogador. É um cara que escolhe muito melhor, que não dribla tantas vezes seguidas como ele driblava, mas ele dribla no momento certo. Então, eu acho que cabe ao treinador criar esse ambiente, esse estilo para o jogador saber driblar no momento certo. E aí a gente voltando ao passe, o passe para mim é fundamental. Né? Não se faz um jogo de futebol com qualidade, que é a qualidade que a gente espera, que você que está escutando a gente espera, somente no futebol brasileiro, se não se passa bem. E lembrando que o passe ele é uma interação entre 2 pessoas. Eu normalmente não falo que um jogador passa bem, simplesmente. Porque às vezes você tem um jogador que passa bem, mas você tem alguém que se associa a ele que não se coloca bem para o passe. Que não tem um primeiro toque na bola muito bom. Então, o passe foi incompleto. Às vezes o passe foi na direção que foi certo, ou o cara fez a movimentação errada e não pegou a ideia de onde surgiu o passe. Eu acho o passe algo. Eu acho que o passe é o que faz do futebol um esporte que a gente ama tanto. Porque o passe é onde as pessoas comunicam dentro do esporte, é onde a relação humana acontece, onde os comportamentos humanos se entrelaçam, onde os jogadores passam a se conhecer, que é o tal do entrosamento, de jogar sem pensar. Eu acho que o drible é muito importante, mas para mim a essência do futebol é o passe. Tudo isso, fui até filosófico, tá vendo? Mas eu concordo, e sabia que dá para traçar muitos paralelos com futebol e filosofia. Inclusive, vai uma recomendação de livro, se eu não me engano é do Manuel Sérgio, o livro Filosofia do Futebol. Já conhece esse livro, Renato? Conheço, li só, acho que só sinopse, né, que eles falam, prefácio. Sim. Assim. Mas não, esse livro é difícil de encontrar, né, Léo? Pois é. É difícil de Entendeu? encontrar, um livro foi publicado em português. Eu não li,
mas estou recomendando porque é talvez o livro mais aí que relaciona futebol com filosofia. E é uma relação com certeza muito válida. Eu concordo com você, Renato. Acho que o passe é o principal meio de comunicação no futebol. Tanto é que o jogo de futebol, se você pegar a história, ele é antes da invenção do passe, ele é outro. O passe foi inventado pelos escoceses lá no fim da década do século XIX. E o futebol ele mudou completamente. Antes ele talvez o passe é o que diferencia o futebol do rugby, por exemplo, que é um esporte muito popular no Reino Unido, que foi onde nasceu o futebol. Então, mas isso aí é tema com certeza para outro bloco. A gente falar de passe, de filosofia e da importância disso no futebol. Eu acho que o passe é o passe, cara. O passe é o que faz o futebol. Falando nisso, vou mandar um salve aqui pra galera que entrou nesse assunto aqui. O Vitor Canedo, que é um amigo nosso aí que tá sempre assistindo, também um cara que manja demais de futebol, ele até pergunta se a finta pode ser considerada um drible. Então, a gente já tem um problema de nomenclatura, por exemplo. Será que você só conseguir tirar uma bola rápida para passar não é um drible? Não é uma ação de superar o adversário? Eu acho que o drible ele se caracteriza quando um adversário é superado. E superado não quer dizer deixá-lo para trás ou dar uma caneta, ou dar um rolinho, alguma coisa. Para mim, superá-lo é você conseguir impor a sua ação em cima dele. Se eu recebo uma bola e o Léo vem me marcar, eu quero sair do Léo e o Léo quer recuperar a bola. Se eu consigo tirar essa bola da zona de ação do Léo e dar um paradeiro para ela, seja dando uma caneta, um sol nele, ou uma pedalada, ou dando um passe, tirando essa bola dali, eu acho que se eu usei algum movimento, eu acho que ele é um drible. Inclusive o Marcelo Mariano tá mandando um salve pra gente aqui, tá falando do derby Corinthians e Palmeiras, que eu acho que é um assunto bom pra gente falar no próximo. O Lucas Bertê, é o Bertê, não sei se esse é graça ou se é de verdade, mas um salve pra ele também. O Pipo Porte, o Renan Rosal tá falando que quer escutar. Vai escutar, a gente vai postar aqui, sem problema. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que foram reflexões bem legais. Eu acho que falar de drible, passe, PSG e Neymar, eu acho que acabou sendo um bloco só, né, Léo? Pois é, acabou sendo um bloco só, esses blocos se conversaram bastante, né? E as duas questões estão muito entrelaçadas, porque Neymar praticamente vem drible à cabeça. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem um salve quem ouviu. Lembrem-se que as críticas, as sugestões, o feedback de vocês é sempre muito importante. E não esqueçam de seguir o Future no Twitter, curtir a página no Facebook, dar um subscribe lá no YouTube, que o conteúdo do Future FC tá bem legal. É isso aí. Um salve para todo mundo. Até daqui a 15 dias, né? A gente está de volta e pense o jogo. Um abraço, Léo. Até mais. Abração, pessoal. Abraço, Renato. Até a próxima. Projeto Futuri apresentou Entre Linhas. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.